rapaz. Vanderlei, bom dia, que chegou uma notícia aqui. Eu vou transmitir. Bom dia, Hélio. Cá estamos para a nossa conversa de hoje. Eu estava há minutos atrás, eu preciso ouvir aqui. Ô Gilberto, eu vou te passar aí uma foto. Deixa eu colocar agora mandando para você, Gilberto. A gente estava há minutos atrás, eu e o pastor Jonas, falando sobre o pastor Joanito, que ele falou que é muito grave o estado do pastor Joanito, que pegou uma meningite. E acabou de chegar aqui a informação que o pastor Joanito faleceu. Lamentamos informar o falecimento do nosso amado pastor Joanito Carvalho. Esse é um momento de extrema dor para amigos e familiares. Seu corpo está sendo velado lá na igreja Filadélfia. Eu já mandei a foto para você aí, Gilberto, por favor. E a gente estava agora, minutos atrás, a gente falando que seria muito difícil. O pastor Jonas falou que seria muito difícil ele sobreviver. E agora vem a informação, o próprio Jonas me mandou, do falecimento dele. Ficou difícil, né? Você conseguiu a foto aí, Gilberto? Tá. Aí me avisa. Vanderlei, a situação de hoje. Eu já li a tua coluna hoje cedo. Nós lemos aqui eu li aqui no programa. Dá para ter uma ideia do que está acontecendo, né? Eu acho que você deixou no ar ali que o vereador Elias Maia, você deixou no ar em quem ele votaria. Eu afirmo que ele vota a favor do prefeito ficar, né? Até porque ele ontem estava lá no Caleme, andando com o prefeito, e inaugurando obras, tapa-buraco. E aí eu acho que o Elias Maia vota. Então nós teríamos 5 votos favoráveis. Elias Maia, Teco, Amós Diego, Elias Maia, Teco, Amós Diego e Maurício Lopes. Não, Maurício Lopes ele não vai à sessão. Ele vota. Ele não indo à sessão, está votando com o prefeito, tá? Então, não indo à sessão, abandonando a sessão. Diego, Teco, Amós, Elias e Paulinho. Exato, são os 5 votos que ele tem. Esses 5 votos são definidos porque já são 3 aí da estrutura do prefeito, o Teco que dava umas escapadas de vez em quando, né? E o Elias que fez a sua opção política de ficar com o prefeito há cerca de um mês atrás. Lembra disso que ele votou até contra aqueles assuntos complicados, né? Que não se vota contra, ele votou porque a ordem do prefeito era votar daquela forma, né? Então, e o Elias está sendo contemplado com o governo. Ontem mesmo tivemos aí uma inauguração de uma obra da prefeitura no Caleme, e o Elias estava lá, o prefeito creditou a ele aquela obra como sendo em função de uma moção que ele fez na Câmara, aquela coisa toda. Ou seja, o Elias, até pela colocação dele nos partidos para a reeleição, ele depende dessa estrutura da máquina. E é natural, que já é de obra, né? Então ele tendo a possibilidade de participar de algumas obras, de levar o louro por algumas obras da prefeitura, é natural que ele ficasse com o prefeito, já que ele não tem espaço em outros, junto a outras possíveis candidaturas, né? Então ele vai ficar com o candidato do prefeito e tem que votar com o prefeito conforme os interesses dele. O vereador Carlinhos, o Zé Carlos da Estufa. O vereador da Estufa. O Zé Carlos da Estufa, uma informação que ele não vai poder ir à sessão hoje. O Zé Carlos da Estufa, é natural que ele vote com o prefeito, afinal de contas ele foi secretário do prefeito esse tempo todo. Essa opção de tirá-lo da secretaria, o prefeito fez de uma forma muito gentil com ele, inclusive, né? Você tirou ele de lá, não estava dando certo e insistiu com ele esse tempo todo, deixando ele agir na secretaria lá à vontade, fazendo o que ele bem entendesse na secretaria, mas chega um ponto que não dá mais para suportar tanta coisa errada que estava acontecendo na secretaria ao longo desse tempo todo. E o prefeito tira ele de lá, devolve ele para a Câmara, substitui pelo Jaime e fica tudo bem, numa boa, não houve um desgaste nessa relação. Embora fosse mais interessante para o vereador continuar secretário. Então, ou seja, havia ali um início de mágoa. Mas seria, sim, uma grande traição o Estufa votar contra o prefeito. Né? O Estufa teve espaço, foi eleito com o prefeito na estrutura da campanha do prefeito, teve muito espaço no governo, tem suas vantagens de estar do lado do prefeito, e se ele votou recentemente contra o prefeito, ele votou umas 2 ou 3 vezes aí contra o prefeito, mas votou em coisas que não fazia nenhuma diferença para o prefeito votar contra ou a favor. Então, é um voto que
não é difícil de estar do lado do prefeito, não. E independente da presença dele física na sessão, isso não faz nenhuma diferença, porque não indo à sessão ou votando pelo prefeito, está votando com o prefeito. Então, o que está em discussão é conseguir aqueles 13 votos que eram necessários, os 2/3, né, para a cassação. E ele não estando nesse bloco dos 13 votos, ele está a favor da continuação do prefeito no cargo. Você vê o Maurício Lopes na mesma situação? O Maurício Lopes tem um médico hoje no Rio de Janeiro, isso fui eu que apurei, né? Que ele hoje estaria no Rio de Janeiro. Podia ter ido ontem, podia ter ido amanhã. E podia ter abrido mão, informado a Câmara que não vai poder participar dessa sanção tão importante e a Câmara convocasse, então, em 24 horas, o suplente dele para assumir. O que o Maurício está fazendo é fugir da votação, mas o Maurício está não indo na sessão, votando pelo prefeito. E a certeza de que ele vai votar com o prefeito, não indo na sessão, é que ontem a secretária dele voltou para o cargo. Na Secretaria de aquela que o prefeito Social? tomou dele, aquela secretária que o prefeito tomou dele há um mês atrás, quando ele foi rebelde e votou contra o prefeito na Câmara, ele devolveu a secretaria a Eliane ontem, pelo DO. Então, ou seja, o secretário não vai na sessão, não é por causa de exame. Também, tudo bem que possa estar fazendo o exame nesse dia. Um exame médico que poderia ser feito no dia anterior, um dia depois, afinal de contas é um exame particular, não é exame desses que a gente faz na UPA, onde você consegue para um ano depois e tem que ir no dia, naquele minuto marcado, senão você perde o exame, né? Então esse exame particular você pode fazer mais cedo, mais tarde, pode tudo, né, nesse dia. Então ele não vai porque ele não pode ir, porque se ele for, ele perde a Secretaria de Desenvolvimento Social, que foi um negócio que ele fez com o prefeito lá atrás. E o Maurício é interessante porque há um tempo atrás, assim que o prefeito descumpriu as emendas impositivas, o Maurício fez um depoimento muito grave na Câmara, apontando ao prefeito a responsabilidade, o crime de responsabilidade que ele estava cometendo e que aquilo era possível de cassação. Então ele foi muito enfático. Quando ele ainda não estava enjambrado com o prefeito lá, ele fez uma observação ao prefeito de que ele não deveria, que ele tinha que cumprir aquelas emendas sob pena de cassação de mandato. Alertou, né? Então agora votar contra esse depoimento que ele já deu anteriormente, ele não pode, então é melhor não ir à sessão. Aliás, você tem o áudio você tem essa fala do Maurício, que passou agora, né? Estava como pano de fundo aqui, você tem essa imagem, você tem a fala dela, é interessante isso aí no ar. Não. Não tem, não? Não tem. Tá. Então, o pessoal já está participando. Mas isso aqui, aí, né? na verdade, Hélio, pouco importa, porque hoje o que existe os vereadores estão muito em carreira solo nesse voto. Não há uma orquestração de buscar um resultado pela cassação do prefeito. Os vereadores estão agindo pelo seu ímpeto e pelos seus motivos pessoais ou os motivos do próprio mandato de votar pela cassação do prefeito. Não está havendo ali, como aconteceu nas cassações, nas sessões de cassação do Arley ou do próprio Jorge Mário, não está havendo assim, um arranjo, uma cabala de votos para conseguir o resultado. Os vereadores estão votando muito pela sua consciência, pela sua vontade ou pela sua forma de interpretar o processo político. O prefeito está buscando cristalizar alguns votos dele e buscando alguns votos a mais, né? Então, mas não tá havendo um embate na Câmara pela busca do resultado. Até porque esse resultado de cassação do mandato do prefeito não interessa ao principal articulista da Câmara, que é o Leonardo Vasconcelos. O presidente da Câmara não tem interesse. Ele deve votar pela cassação, mas ele não está buscando, é o voto dele, ele não está buscando o voto de outros pela cassação. Sim. Porque não interessa a ele que o prefeito seja cassado. E ele já deixou isso claro numa sessão de alguns meses atrás, onde ele disse que seria um prêmio ao prefeito cassá-lo nesse momento. Porque o prefeito deixou a prefeitura numa condição de que não há mais como administrar essa prefeitura, e já contando possivelmente com a cassação. E depois que o prefeito conseguiu vender a água, e já teve as benesses da venda da água para o governo, e, bom, ele está pouco se lixando se vai continuar prefeito ou não. Aliás, continuar prefeito hoje é uma roubada. Você vê que a prefeitura não está conseguindo, não está pagando os fornecedores,
né? Ela não está conseguindo cumprir o básico da administração. Isso é uma realidade. Agora mesmo. Porque a prefeitura não tem dinheiro. Daqui a pouco falta dinheiro para pagar funcionário. A prefeitura não está pagando os precatórios. Ela está recorrendo, está fazendo um recurso ao Papa, porque recorrer ao CNJ ao Conselho Nacional de Justiça é um recurso que não tem o menor sentido. É recorrer à Corte de Haia, não tem o que fazer. Ele tem que pagar. O presidente do SINDI-PMT, há minutos atrás eu botei a matéria no ar, ele falou que foi na escola Maçom Lino Noronha e a obra parou outra vez. Tem poucos funcionários e o administrador da obra disse para ele, isso foi agora, hoje, disse para ele que a obra está parada porque não está recebendo. Essas obras são pagas por medição. Então, uma obra daquela, quem faz não é uma grande empresa, é uma empresa modesta, que depende do recebimento da parte da tarefa cumprida para poder fazer a semana seguinte. Tem uma pequena folga de dinheiro. E como é crime de responsabilidade pagar pela obra não feita, você está ferindo o contrato, a prefeitura também não paga o que não foi feito, até porque quando ela pagou, a empresa foi embora e deixou a obra para trás. Está aí o caso daquela empresa, a tal da empresa de São José do Rio Preto, né? Sim. Constru, e por causa disso o prefeito está respondendo a uma outra comissão processante que está momentaneamente travada na justiça, mas ela vai andar e vai daqui a pouquinho ter de novo uma sessão de cassação do prefeito, também pela comissão processante da Econstru, que é onde tem casos ali onde a prefeitura pagou por obra não feita. Então a obra lá da Aclimeia no bairro São Pedro, a obra da Lino Noronha, elas não vão continuar enquanto não for feito o pagamento do período anterior. Como também não vai continuar a obra da calçada rodoviária, que é a obra da prefeitura. A obra da rodoviária em si, a reforma, é do Estado, mas a da calçada não. A calçada é de uma empresa feita com recurso federal, parece até que emenda do deputado Hugo Leal, naquele pacote de emendas que vieram para Teresópolis em função da reeleição do deputado, e a obra de reforma da prefeitura, a obra de reforma da praça da prefeitura, tudo isso vai continuar parado até o prefeito arrumar um dinheiro misterioso para pagar essa gente. Quem trabalha de graça é relógio, nem relógio trabalha mais. Você precisa comprar a bateria para substituir. Então essas empresas não vão continuar com a obra enquanto não receberem. Independente de caçar ou não, o governo calou, o governo terminou, não tem mais o que fazer. O prefeito Ele já sai desmoralizado politicamente? O prefeito já está arrumando as gavetas há um tempão, porque ele sabe que ele pode ser retirado do cargo a qualquer momento. Então ele já não está mais preocupando em governar. Ele está muito preocupado em viajar. Ele vai para Cancún, ele vai para o Sul, ele vai para Mato Grosso, ele está passeando por aí e alguns secretários acompanhando ele e deixando o governo na mão daqueles que ainda querem fazer alguma coisa. Você vê que alguns setores da prefeitura estão funcionando, mas ele não tem mais aquela vontade de continuar governando. É assim no último ano. Arrumar gaveta é muito complicado e o último ano é ano de arrumar gaveta. E nós temos aí, está faltando aí praticamente 6 meses para a eleição. O governo acaba na eleição e depois da eleição só tem mais 3 meses de governo, né? Então, ou seja, em tese o governo já acabou, né? E quando o governo, nessa conta nossa, o governo já acabou, mas ainda tem dinheiro, ainda dá para fazer gestão. Agora o dinheiro acabou também, entendeu? Porque todo foi acumulando a esse dinheiro acabar. Por que a prefeitura não tem dinheiro hoje? Durante 3 anos. Mas o prefeito é 1,70 bilhão esse ano. Sim, mas durante 3 anos a prefeitura não pagou precatório. Ela conseguiu embromar a justiça numa liminar de 7 meses, virou 3 anos. Então esse dinheiro do precatório que ele não pagou está sendo acumulado agora, está sendo cobrado. Durante um bom tempo a prefeitura não pagou os hospitais. Os hospitais foram à justiça, ela foi empurrando, conseguiu a obrigação do hospital atender sem receber e chegou uma hora que a justiça disse, para continuar o atendimento tem que pagar. Então tudo isso vai culminando nesse período que eu acho que o prefeito acreditava que ele seria cassado no final do ano. E como ele governou, ele arrumou as contas até o fim do ano. E não se preocupou, não teve essa noção de que ele poderia ser prefeito ainda em 2024. Porque depois que ele conseguiu vender a água, está tudo bem para ele, ele não quer ficar mais nisso não. O outro prefeito que assume isso aí e ele sai de vítima. Os vereadores, alguns deles estão entendendo que isso aí não é um bom negócio. Dar esse prêmio ao prefeito de não cassá-lo,
dar esse prêmio ao prefeito de caçá-lo é um presente muito grande que ele não merece. Então ele vai ter que ficar prefeito até mais à frente um pouco, ou então renunciar do mandato e colocar o seu vice Ari no cargo. Então, o cálculo para hoje... São 12 votos. Não há mais que 12 votos descontentes ponto... Isso se o Zé Carlos da Estufa não faltar a sessão de hoje. E se aparecer, ele vai votar a favor do prefeito. Não tem como ele votar contra o prefeito. Vereador, no início da sessão, algum vereador pedir para sair. O pedir para sair é votar a favor do prefeito. Porque o que está hoje a sessão, essa sessão de 18 horas é uma sessão de cassação. Quem não for na sessão de cassação está votando pela continuidade do prefeito. Então esse golpe não cola. Esse golpe de arrumar exame médico, de estar com dor de barriga, de o carro acabar a gasolina no meio da viagem, isso não funciona, entendeu? Então quem não for votar hoje vai ficar carimbado como aquele que votou a favor do prefeito. E essa onda tal, ela dura uma semana, 2 só, porque esse desgaste de votar com o prefeito hoje, não indo ou votando contra ele, ou votando a favor dele, isso é muito pouco, porque nós já temos aí outra sessão para ser marcada em breve, que é a outra comissão que já está para votação, que vai para votação em breve, que é a questão da Econstru, que é uma coisa muito mais grave, porque essa coisa de desrespeitar as emendas impositivas é apenas não cumprir um quesito da lei. O da Econstru, não. Nós temos irregularidades muito graves apontadas ali naquela comissão processante, e essas vão dar um desgaste muito grande para o prefeito e muito em breve. Lembrando que o Arley foi cassado na 8ª ou 9ª sessão de cassação. Demorou. Demorou. Então isso vai promovendo um desgaste, né? E para alguns, e aí vamos falar o jogo da política. Não se come a galinha dos ovos de ouro, vai se contentando com os ovos aí e deixa a galinha viva produzindo os ovos. Entendeu? Uma sessão de cassação é muito bom para quem está negociando o seu voto. Então, esses vereadores que vão se enjambrar ali com o prefeito estão fazendo um bom negócio hoje, porque vai ter mais uma, e vai chegar aquela que ele fala, já me deu tudo que tinha que dar, não quero mais ovo não, eu quero um pedacinho dessa carne aí. Sim, mas o governo também está acabando, né? Mas enquanto acaba, eles vão sangrando o porco, entendeu? Não é hora de caçar. Então, estrategicamente, politicamente, não é interessante caçar. O discurso de caçar o prefeito é muito bom, afinal de contas o prefeito descumpriu a lei, descumpriu o poder legislativo, ele ignorou o poder legislativo, né, ignorou a lei, mas se envolver, se desgastar por buscar um voto, prometer alguma coisa para o Estufa votar contra o prefeito, prometer alguma coisa para o Elias Maia, para ele votar a favor, contra o prefeito, isso ninguém vai fazer. Esse jogo da política é necessário fazer numa sessão de cassação. Você tem que ter alguém ali empenhado em cabalar os votos que precisa para arrumar os 13. Quando foi necessário fazer, o Léo conseguiu votações de unanimidade. Uhum. E aqueles que não podem comparecer, faltou um, faltou 2, mas sempre ele conseguiu aquela unanimidade, pelo menos dos presentes. Né? Então não está tendo esse empenho por parte do presidente, e como ele é o grande capitão desse processo político, não vai ter cassação logo mais. A não ser que aconteça, o prefeito é capaz de cometer umas indelicadezas que pode ferir suscetibilidades e alguém se irritar de agora de manhã até a noite e resolver sacrificá-lo hoje. Mas eu não acredito que isso aconteça. Né? Há um desgaste que vai haver para o prefeito essa votação, alguém vai se exaltar lá, falar suas coisas, alguém vai dizer que isso é um absurdo, que tem irregularidade na CP, não tem, a CP é legítima, o que se questionava na comissão processante foi questionado na justiça, e a justiça disse que estava tudo certo, ou seja, é conversa fiada, essa coisa de que teve erro na comissão processante, porque o que está em jogo hoje é o quê? O prefeito não é o dono do orçamento. O dono do orçamento é o Poder Legislativo, é a Câmara. São os vereadores que mandam na forma de gastar o dinheiro. Isso aí é desde a época do modelo de criação das prefeituras, lá nos anos 1920. Então, ou seja, o prefeito pode gastar, mas os vereadores têm que dizer como gasta. E aí criaram uma emenda chamada emenda impositiva, que é uma lei federal e que é aplicada em alguns municípios, Teresópolis foi aprovado no ano anterior ao passado, onde existe aquelas emendas de até 1% do orçamento,
onde o prefeito tem que gastar conforme o vereador manda. O prefeito pode gastar todo o seu orçamento de 1 bilhão conforme ele quiser, mas 1% do orçamento, que é o valor das emendas impositivas, ele tem que gastar exatamente como os vereadores determinarem. É muito pouco do orçamento. O prefeito ignorou esse item. E daí o vídeo do Maurício alertando a ele que ele cometeu um crime ao não... estaria cometendo um crime se não respeitasse aquela emenda impositiva. Então esse foi um erro administrativo que ele não poderia cometer. E contra isso não há o que resolver. É você querer que o cheque seja pago sem cobrir o fundo, meu cara. Não tem como. O prefeito cometeu um erro administrativo grave e na lei diz cassação de mandato. Então, pode cassar o mandato sim, em função disso. Então não há pode ter havido, a sessão era para demorar 10 minutos e demorou 20 minutos. Há argumento para questionar a comissão processante, pode aparecer vários, mas legalmente a comissão é legítima. Os questionamentos que foram feitos pelos advogados do prefeito na justiça, a justiça não aceitou nenhum deles, né? Então essa conversa de que tem irregularidade, isso é tudo desculpinha que não vai chegar a lugar nenhum. Eles estão me chamando aqui dizendo que a gente já está com um vídeo do Maurício. Vou botar esse vídeo no ar, que aí a gente analisa, depois o Vanderlei analisa a participação desse vídeo aí. Depois da rejeição das contas pelo plenário dessa casa, eu vi que, presidente, foi publicado algumas notas tentando se justificar para a população. Eu queria dizer mais uma vez, gente, quando se está errado, não é feio reconhecer o erro, tentar ajustar e até mesmo pedir desculpas. Não é feio. O que é feio é você tentar se justificar mentindo cada vez mais, né? E aí eu vi na nota do governo que ele disse que ele conseguiu reduzir o déficit financeiro do nosso município em 15 milhões. Mentira. Porque ele fala que assumiu com 71 milhões de déficit e aí em 2020 estava em 56. É mentira. Porque 71 milhões era em 2016. E embora eu tenha sido oposição ferrenha do prefeito Mário Tricano aqui nessa casa, né, foi o Tricano que reduziu o déficit financeiro. Verdade. De 2016 até 2018, quando o Vinícius assumiu a prefeitura, o déficit financeiro do município estava em 56 milhões. Ou seja, 71 milhões estava em 2016. Em 2018, quando o Vinícius assumiu, ele assumiu com 43 milhões de reais de déficit. E em 2020 ele deixou crescer para 56 milhões. E em 2021 passou para 79 milhões. E no ano que vem nós vamos saber do Tribunal de Contas que, sem sombra de dúvidas, já deve estar esbarrando aí nos 90 milhões de reais. Então, é só para a gente deixar bem claro para a população de Teresópolis, principalmente que está assistindo a gente ao vivo, que justificar com mentira não dá certo, Teco. Não dá certo porque ele está diante de um poder legislativo atuante, de pessoas que sabem o que faz, né? E a gente está aqui o tempo todo pesquisando, acompanhando a execução dos orçamentos do nosso município e sabendo de fato o que acontece na gestão dessa cidade. Então, eu queria, presidente, aproveitar essa oportunidade, que é a última sessão desse ano. Agora você analisa aí a posição dele. Essa fala dele é outra, na verdade. Ele tem um outro áudio, um outro vídeo, onde ele diz do erro administrativo de não cumprir as emendas impositivas. Mas essa fala do Maurício é muito didática, onde ele observa essa mentira de que o erro, as dívidas da prefeitura, é culpa dos ex-prefeitos. Ou seja, ele que aumentou esse volume de dívida e não... Claro, existiam dívidas, né? Fala ali, o Tricano deixa a dívida em 43 milhões, ele leva a 76 milhões no exercício seguinte, e no outro exercício ele cai para 56 milhões.
Mas 56 milhões ainda é acima de 43. Então ele diminuiu. Não diminuiu nada. Ele não diminuiu nada, porque ele diminuiu só uma parte do que ele aumentou. E ele mesmo aumentou. Então, só que nós estamos falando aí, esse vídeo já não é novo, esse vídeo tem 1 ano e meio, essa fala do Maurício. A gente está falando de quando o Teresópolis tinha a sorte de ter um déficit de apenas 56 milhões. Essa dívida hoje está uma coisa de maluco, já está chegando a 500 milhões hoje. A metade desse orçamento de 1 bilhão do prefeito, 500 milhões é o que ele vai deixar de dívida para o exercício seguinte. Ou seja, se ele tem 1 bilhão para esse exercício de 2024, o próximo prefeito que a gente vai eleger em outubro, ele vai trabalhar com um orçamento de apenas 500 milhões. Cerca de 500 milhões. Porque tem perto de 500 milhões de dívidas que esse prefeito foi acumulando. Por que isso? Ele não pagou ninguém ao longo desse tempo todo. Imagina você ter uma dívida nos governos anteriores, do Arley, do Catão, do Tricano, até mesmo do Jorge Mário lá atrás, e ainda antes do Jorge Mário Petto, você tinha uma dívida de precatória que todo mês tomava uma parte, 1 milhão, 500 mil, 2 milhões, 5 milhões, e iam pagando, esses sequestros e essas dívidas iam acontecendo e o governo ia sempre lidando com aquela abocanhada da justiça em cima do dinheiro do cofre da prefeitura em função dos precatórios. Só que, em 2019, esse prefeito é muito bom de justiça. Ele conseguiu uma liminar para não pagar os precatórios. E a justiça deu uma liminar durante um período de 7 meses, que ele poderia se abster de pagar, enquanto ele arrumava as contas da prefeitura. Ele não arrumou as contas coisa nenhuma, continuou gastando com tablet, com curso de coaching, com viagens de secretário, com viagens internacionais, ele continuou esbanjando adoidado. E enquanto isso, ele está gastando... aumentou aquela liminar que ele tinha de 7 meses, chegou a 3 anos. Quando chegou a 3 anos no tribunal, os desembargadores perceberam que estavam sendo feitos de bobo. Então, resolveram cobrar aqueles 3 anos que não se pagava. Então, agora a prefeitura está tendo que pagar. Ela não está pagando, mas a justiça sequestra em conta. Então, essa falta de dinheiro é por uma dívida que ele aumentou. Sim, 18 horas ao vivo aqui na TV Diário. Vamos fazer uma votação aqui, ou melhor, vou pedir para você fazer uma votação. Que isso? Tá? Que responsabilidade, hein? Vamos lá. Vereador Fidel. Contra o prefeito. Contra o prefeito. Leonardo. Contra o prefeito, naturalmente. Vereador Luciano. Contra o prefeito. Tá aí, já declarou que o relatório é dele e ele é contra o prefeito. Está no relatório, né? Vereador Paulinho. A favor do prefeito. Vereador Diego Barbosa. A favor do prefeito. Vereador Teco. A favor do prefeito. Vereador Amós. A favor do prefeito. Manda em várias secretarias, tem pote, tem cargo. Esse aí não pode, não é maluco. Esse é o dono da prefeitura. Ele não é maluco de votar contra o prefeito, como vários outros. Vereador André do Gás. O André do Gás é uma incógnita, porque a cassação do prefeito não interessa ao Tricano. Tá? E o que não interessa ao Tricano não interessa ao André do Gás. Ele pode não ir à sessão. Ele pode não ir à sessão. Pode ir. Se ele for, ele vai ter que votar contra o prefeito. Mas ele pode ter que entregar um gás no dia, na hora, não sei. Ele pode não votar. Vai que alguém liga pedindo Mas gás. é um cara que ele é um vereador que tem mostrado muita independência, ele tem uma satisfação a dar ao seu eleitor, e se ele tem discursos tão contundentes contra o prefeito, fugir dessa votação pode ser muito feio para ele. Então pode ser que ele tenha uma conversa no pé do ouvido com o Tricano. Tricano, sinto muito, não vai dar em nada mesmo, não vamos caçar, mas eu preciso garantir meu espaço político lá votando contra o prefeito. Vereador Rangel. O Rangel vota contra o prefeito, ele já tem outros relatórios anteriores, ele não tem motivo nenhum para votar a favor do prefeito. A Érica Marra, que já fez parte da base do prefeito. A Érica Marra foi traída pelo prefeito lá atrás e levou aquilo muito, foi magoada e se afastou do prefeito. Então ela não tem porquê. Até porque, se o prefeito tentou buscar o voto dela, não conseguiu ao longo desse tempo. Então a Érica vota contra o prefeito e aparece para votar. Márcia Valentim. Vota... Bom, a Márcia seria um voto que o prefeito talvez conseguisse. Embora ela tenha feito alguns comentários, assim, criticando o governo, ela não aconteceu nada ao longo desse tempo para fazer ela mudar de opinião. E nós estamos aí, faltando 6 meses para a eleição. Esses vereadores que têm feito discursos contundentes contra o prefeito não podem trair o discurso. E ela tem feito várias falas de crítica ao prefeito. Vereador Elias Maia. O Elias descobriu que ele escolheu o seu lado já há cerca de um mês atrás, quando votou, inclusive, contra coisas complicadas, que não se vota.
O vereador tem que ter uma conversa com o prefeito não me tira dessa roubada aí. Ele não teve essa conversa e andou votando votando a favor do prefeito em momentos em que ele poderia até votar contra. Ontem apareceu um vídeo aí dele indo inaugurar a obra no Caleme e o prefeito dando crédito a ele que aquilo foi feito em função de uma moção dele, e quando na verdade aquela obra foi feita porque o Davi Serafim, e aquela só saiu porque o Davi Serafim matou no peito e chegou e fez. Ele nem era vereador quando iniciou aquela obra. O Davi, que é o cara que fez a obra, estava lá ontem também, junto com Elise, junto com outros candidatos a vereador, e acabou, ele é um secretário e tal, mas quem fez aquilo lá foi o Davi, não foi o Elise. Mas o prefeito disse que foi a pedido dele. O Dudu do Resgate, ele fez parte da comissão, a gente sabe, né? O Dudu do Resgate. O Dudu tem tido um posicionamento de... embora ele tenha espaço no governo, ele arruma uma coisinha aqui, uma ali, arruma uma limpeza de rua, um quebra-mola, troca uma lâmpada, ele tem conseguido alguns benesses do governo, mas ele tem sido feito críticas muito contundentes ao governo e ele precisa da reeleição, não vai votar com o prefeito, talvez até tenham tentado fazer uma aproximação dele com o governo nesse momento, mas não houve essa aproximação, o Dudu vota contra o prefeito. Maurício Lopes. O Maurício já parece que existe um atestado médico onde ele vai arrumar um exame para fazer hoje. E ele não vai porque ele tem que reconhecer a recondução da secretária dele, que o prefeito deu a ele um tempo atrás, quando ele começou a votar estranhamente a favor do prefeito, o prefeito tinha dado a ele uma secretaria, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, que é uma boa secretaria, lida com bastante recurso, muitos potes. Então, o Maurício vota a favor do prefeito, mesmo não indo à sessão. João Miguel? O João Miguel está quieto num canto ou no outro, né? Você não sabe nada do João Miguel? Não tem motivo para ele votar a favor do prefeito, não. Mas era um voto fácil de arranjar. O prefeito preferiu buscar o voto do Elias, que é um voto mais difícil, é um voto mais fisiológico, né? E ele conseguiu o Elias e não tentou, talvez, o João Miguel. Mas o João é aquele voto que, não sei, pode ser que na hora lá... Bruninho. Vote a favor. Não, Bruninho Mesma coisa? Não, Bruninho não. Bruninho tem tido uns posicionamentos bastante... O Bruninho, se o prefeito quiser conversar com ele, é capaz de não querer a conversa. Então, e o prefeito não tem querido conversar com essas pessoas, porque ele sabe que ele precisa ali dos 7 votos, já arrumou os 7, não precisa de mais ninguém, então não vai ter essa conversa torta com o Bruninho. Tá esquentando. Zé Carlos da Estufa. Está em cima da hora de terminar o programa. O Estufa, ele vota com o prefeito. Mesmo ele tendo votado contra o prefeito recentemente, uma vez ou outra, essa questão de hoje é uma questão mais grave. O Estufa não tem motivo para trair o prefeito. Seria sim uma traição ao prefeito se ele não votasse. O prefeito deu tudo a ele, é a hora de pagar a conta agora. O vereador Fabinho Filé. O Fabinho, desde o início do governo, o prefeito não dá nada para ele, né? Agora mesmo, lembra de umas ambulâncias que vieram aí, 2? Uma seria para fazer uma base em Água Quente, que é o grande reduto do Fabinho, e outra no 3º distrito, que é a base do Fidel. O prefeito não cumpriu com os 2, então não tem motivo para o Fabinho votar a favor do prefeito. E o prefeito pode dar para ele, andar com ele. E o que ninguém quer hoje é andar perto do prefeito. O prefeito tira voto hoje. Então, o Fabinho vota contra, vota pela cassação do prefeito. Vereador Amorim. O Amorim é um vereador independente, ele é solo, né? Ele, por ser o decano da Câmara, ele vota como bem entende e ele tem deixado os seus posicionamentos muito claros contra o prefeito. Na última sessão, inclusive, ele anunciou aí, ele sabia já que alguns vereadores iam arrumar exame para fazer. Ele falou isso. Ele falou tudo isso. Então, assim, o Amorim já anteviu que essa malandragem de alguns vereadores de não ir, ou então de fazer um discurso contundente e fugir da sessão, isso é molecagem. O Amorim já antecipou isso aí, que isso poderia acontecer, até porque o Amorim já viu muito disso. O Amorim já participou de 10 ou 12 sessões de cassação de prefeito. 8 delas contra o Arley. Então, ou seja, ele viveu esse período todo, ele sabe como é que funciona isso, então ele já previu que alguns iam tentar sair pela tangente, né? Como alguns já está se prevendo que alguns vão fazer. O Amorim vota, sim, contra o prefeito, e então aí a gente arruma os tais, eu acho que somando tudo isso aí vai dar 12 votos. Isso aí vai dar perto dos 12 votos. Vai dar uns 10 votos. Mas o que importa o que importa é ter os 13. Não tendo os 13, não caça o prefeito. Então, hoje, esses 13 votos não existem. Sinal pra gente. Já fez barulho, tem gente com fome querendo almoçar. Sinal pra gente.
Oi? Ah, tá, É de meio-dia às 6 horas de almoço aqui. Então, Já viu? 18 horas, assista ao vivo aqui pela TV Diário. Nós vamos transmitir ao vivo a sessão da Câmara de hoje. E amanhã no programa Debates a gente vai estar discutindo e debatendo o que aconteceu na sessão de hoje da Câmara. Vamos aguardar, você vai ficar sabendo tudo pela TV Diário. Antes de eu fechar, a foto aí do pastor, Gilberto, por favor, que a gente estava falando aqui, o pastor Jonas orou por ele, e dizendo que o caso era muito grave, mas lamentavelmente ele faleceu, o pastor Joanito, lá da igreja Filadélfia, 40 anos, pegou uma meningite, não teve jeito, faleceu agora pela manhã, e a gente estava comentando isso há minutos atrás, e infelizmente não aconteceu, e daqui a pouco eu vou ter que ir lá. O corpo está sendo velado, vai ser velado lá na igreja Filadélfia, ali na Ermitagem. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, pelo programa de hoje. Chegamos ao final. Tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite, 18 horas, você tem que estar vendo. Então você pega o programa às 4, vai até 18, que 18 a sessão ao vivo da Câmara de Vereadores. Já está no YouTube o programa. Muito obrigado e até amanhã, 10 da manhã, com o programa Debates.